Ainda não temos ninguém. Sim. Acho que sim, nós pelo menos conseguimos ouvir bem. Ok. Já temos alguém aqui? Não sei se é melhor ligar isso para não... sim. Muito bem, nós vamos começar com o nosso espaço de conversa, este espaço que o Mosaico, meu nome é Verónica Pereira, já agora apresento-me, eu sou do Mosaico, o Mosaico tem estado a criar semanalmente este espaço de conversa, de partilha de ideias, conhecimento, de debate, discussões, com o intuito também com alguma liberdade e com o conhecimento que nós temos e partilhamos também através dos nossos convidados, podemos chegar a todos e a todas que nos podem ouvir. Hoje, a nossa proposta, durante aproximadamente 1 hora, é falarmos sobre educação pós-Covid-19, um tema que está na nossa agenda de atualidade, face àquilo que foram os decretos publicados na semana passada e as reações também que daí surgiram. E nós, como sabem, e temos estado a anunciar, temos convidados para esta conversa. Eu vou já chamá-los de seguida. Como disse, esta conversa vai durar aproximadamente durante 1 hora e nós vamos ter, então, oportunidade para ouvir os nossos convidados, mas também para que os nossos amigos desse lado, os internautas, os seguidores da página do Mosaico também possam comentar, participar dessa forma, comentando, questionando, o que quiser. Eu não prometo colocar todas as questões, mas algumas com certeza irão aparecer. Vamos então chamar os nossos convidados. Eu começo por colocar a Alexandra Simeão. Só um minuto. Ok, aqui estão eles. Olá, boa tarde. Alexandra Simeão, Presidente da Handicap. Boa tarde a todos. Vítor Barbosa, da Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos. Boa tarde, Vítor. Boa tarde. Já nos saudamos, mas boa tarde agora extensivo a todos aqueles que nos estiverem a acompanhar. Muito bem. Nós então vamos começar por fazer uma espécie de balanço ou análise daquilo que foram os dois últimos meses que nós tivemos os 3 estados de emergência. As medidas que foram tomadas para este setor de educação, o impacto que essas medidas tiveram. Pode começar, Alexandra? Bom, obviamente estamos a viver um momento novo, não é? Apesar de sermos um país martirizado por tantas calamidades, esta calamidade é nova e obviamente também muitas das medidas que foram tomadas foram novas, não é? Nomeadamente, e uma das quais chamou a atenção, tem a ver com a necessidade que houve de implementar, ensaiar, não foi implementar, mas ensaiar, acredito que pela primeira vez neste país, um programa de tele ou radioescola com todas as contingências que isso poderia, obviamente, acarretar. Eu devo desde logo dizer que eu fiquei feliz que esta iniciativa se pudesse ensaiar, com todos os erros que possam ter acontecido, mas contrariou a expectativa de algumas pessoas que sempre defenderam que o teleensino não teria nunca nenhuma utilidade em Angola. Eu discordo plenamente dessa postura, sobretudo porque estamos a falar de um país com a dimensão do nosso. Estamos a falar de um país que é um continente. Em Angola cabem 14 países, não é? Quer dizer, estamos a falar de um país que vai do à Bélgica, portanto, com uma insuficiência de professores gravíssima, não é? Não só em termos de qualidade, mas sobretudo em termos de quantidade. Não temos professores suficientes. Nós vimos que em 2017 ficaram 2 milhões de crianças fora do sistema. Não foi apenas porque não havia escolas, também não havia. Não digo finalmente, mas eu acho que o Ministério da Educação deviam pegar com seriedade, obviamente melhorando as condições,
articulando isto mais profissionalmente. Hoje existem diversas plataformas onde isto podia acontecer e, obviamente, nós íamos poupar tempo e dinheiro, formar um professor, se ele não estamos a falar de licenciatura, partindo do princípio que não queremos continuar a ter professores com a quinta classe a ensinar a primeira, são 22 anos para formar um licenciado, portanto, isto podia ser uma forma, naquelas zonas onde, de facto, as pessoas não têm capacidade onde não há escola, onde os miúdos estão a aprender debaixo de uma árvore, sentados num pau ou no chão. Se os governos provinciais, de facto, no âmbito do PIM ou de outra estrutura qualquer que, de facto, pudesse olhar para isto com olhos com realidade, em vez de continuarmos a construir escolas que estão absolutamente desatualizadas, não é? Que são um edifício, uma carteira, um quadro, se calhar tentar colocar este tipo de projeto nesses sítios. Há imensos países em todo o mundo onde tem zonas mais longínquas, que a Namíbia, por exemplo, utiliza imenso, tem populações espalhadas pelo deserto inteiro, portanto utiliza, há vários, mesmo na Europa. Eu lembro-me quando fiz a escola primária em Portugal, em 75, fiz a 4ª classe lá, a 5ª e a 6ª classe, não havia professores para dar a 5ª e a 6ª classe em Portugal. Os meus primos fizeram a 5ª e a 6ª, portanto, isto para dizer o quê? Não é hoje, e repare, naquele tempo era só uma telescola na televisão. Hoje a telescola pode estar em plataformas que são gratuitas, plataformas que são muito baratas e que de facto podem fazer chegar esta educação sem, obviamente, com o governo por trás. Não é esperar que cada criança, estamos a falar de um país que tem um nível de pobreza épico, não vamos acreditar que cada criança tem um acesso à internet, ou tem um computador, ou tem um tablet, ou tem um telefone. Não, as escolas, os sítios onde as crianças iam aprender, em vez de ser um barraco, em vez de ser debaixo da árvore, em vez de ser um professor que de facto eventualmente não está porque não está ou não tem qualidade, ou então ter que ir buscar um professor que às vezes tem que andar 70 km de bicicleta ou a pé para ir para a escola, que nem há condições para que ele fique na aldeia. Então, se calhar, a telescola, e isto podemos aprofundar nas medidas pós-Covid, eventualmente estruturada com os professores, portanto, ouvindo sempre os especialistas na área, quer do ponto de vista informático, quer do ponto de vista pedagógico, não é? E encontrar um caminho que, de facto, pudesse levar a educação para todos, porque nós, infelizmente, ainda não temos no nosso país uma educação para todos. Com este programa, nós estaríamos, obviamente, a colmatar duas dificuldades. Estaríamos não só a ensinar de uma forma muito mais atraente, porque os miúdos gostam desta interatividade, é uma coisa muito mais atraente para a idade deles, por um lado, e por outro lado estaríamos também a diminuir o número de infoexcluídos, não é? Porque nós temos uma população inteira que não tem acesso à internet, que não tem acesso às tecnologias de informação e, obviamente, poderia, desde tenra idade, começar a praticar estas novas técnicas. Muito bem. Vítor, qual é a análise que faz destes 3 estados de emergência e a educação? As medidas e o impacto? Eu gostaria de começar a falar um pouco da pré-história, porque o Covid é verdade que nos apanhou de surpresa, mas muitas das coisas que estão agora a descoberto são coisas que só estão com a gravidade em que se encontram hoje, porque não foram acauteladas algumas orientações, algumas reflexões feitas no passado. Primeiro, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável diz claramente no seu lema não deixar ninguém para trás. Hoje, é um dado adquirido que o Covid afeta muitíssimo mais as famílias mais desfavorecidas, ou seja, está a acentuar as desigualdades. E isto podia ter sido acautelado se tivéssemos em consideração estes aspectos de políticas para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que fossem políticas de inclusão. Eu estou aqui, sou da Associação Angolana para a Educação de Adultos, mas também da Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos. Ainda em 2019, antes do Covid, nós tivemos um posicionamento sobre o financiamento à educação, não sobre o orçamento de Estado. O financiamento é uma coisa muito mais abrangente, e isto
Devo aqui reconhecer também publicamente que o atual Ministro de Estado, Adão de Almeida, recebeu-nos para compreender o que é que nós queríamos dizer com este documento sobre maior transparência no financiamento à educação. Não vou aprofundar sobre isto, mas posteriormente também remetemos à Assembleia algumas reflexões sobre a revisão da Lei de Bases de Ensino. Queremos com isso dizer que aquilo que Angola vem fazendo em relação ao Objetivo de Desenvolvimento 4, que é uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos e a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, não foram suficientemente tidas em conta. Por isso é que nós vimos que um dos primeiros impactos na educação foi discutir-se o que é as propinas escolares. Eu participei no encontro, há bem pouco, há 2 ou 3 semanas, em que reunimos a RELUZ, que é a rede dos países de língua oficial portuguesa, e quando tivemos a fazer o balanço e eu me referi às propinas, ouvi o nosso companheiro Rui, a partir de Portugal, a dizer: mas essa questão das propinas aqui em Portugal não é um assunto em discussão. Por quê? Porque o Estado é obrigado a garantir o direito à educação para todos. E a questão da propina é uma questão do privado. E o privado é um entendimento entre o prestador de serviço e o cliente, ponto final. Nós, o que é que temos isso? Temos visto assistir em Luanda a muito mais colégios ou escolas privadas do que escolas públicas. Então, este é o Covid, o primeiro impacto que teve foi exatamente levar as famílias mais desfavorecidas a sentirem um certo desespero. Note-se que mesmo no ensino médio e ensino superior, aqueles indivíduos que trabalham com as motas, os motoboys, etc., as pessoas do mercado informal, muitas delas trabalham para suportar o seu estudo e de outras pessoas do seu agregado familiar. E isto é extremamente grave. Portanto, o primeiro impacto para mim foi este. O outro, aquele que todos nós sabemos, do saneamento. Os diretores das escolas públicas reclamaram que não tinham orçamento para garantir a limpeza e outras atividades básicas das escolas. E nós perguntamos, então quem tem que resolver isso? Algumas pessoas diziam que as famílias devem contribuir. Eu acho que devemos ver se Angola está efetivamente a pretender uma sociedade mais inclusiva, porque o Covid dá-nos uma grande lição. Todos nós estamos interdependentes enquanto humanos. Venha de onde vier as pandemias, elas vão afetar as pessoas de todas as classes. Só que, infelizmente, quando chegam aos subúrbios, às periferias, aí o drama é maior. E se somos humanos, temos que pensar e agir. Então, pode-se concluir por aquilo que está a dizer, é que algumas medidas medidas tomadas durante estes 3 estados de emergência acentuaram as diferenças sociais. As medidas tomadas, devo dizer que a primeira medida, por exemplo, da interrupção das aulas, ainda antes do estado de emergência, foi sensata, porque se as crianças tivessem ido à escola naquela altura e se alguma delas estivesse contaminada, e o problema seria muito mais grave. O que eu quero dizer é que não se tomaram as medidas que o próprio governo, o próprio Estado se comprometeu, com uma Declaração Universal do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O facto de Angola se considerar um Estado que aderiu à Declaração dos Direitos Humanos, e se a educação é um direito humano, o principal responsável pelo seu garante é o Estado. Nós vamos complementar a nossa parte, mas o Estado tem que fazer isso. Nós estamos a ver que as famílias mais desfavorecidas nem conseguem ter seus filhos na escola. Vamos falar agora do impacto. Falámos das medidas, agora vamos falar do impacto. Que impacto é que teve também este contexto de confinamento e isolamento? As crianças saíram, não podem ir para a escola, ficaram em casa.
O que é que, na vossa percepção, mudou? No caso, obviamente que mudou, mas gostaríamos de saber o que é que, para os estudantes, para as crianças que estão em casa, para as famílias que têm que estar com as crianças em casa, o que é que mudou esta condição de confinamento? Falo eu ou fala Agora, Alexandra? Alexandra. Eu devo dizer que eu estou a ouvir extraordinariamente mal. Eu estou a ouvir cheio de cortes. Eu estou a fazer um esforço muito grande para perceber o que vocês estão a dizer, porque estou a ouvir com muitos cortes. Não sei se vocês os dois estão a ouvir bem. Estamos com algum problema de internet também. Eu estou a ouvir com muitos cortes. Eu ouço bem a Verónica e mesmo a Alexandra quando fala. Eu não sei se... Bom, Alexandra... Mas vocês quando fazem... Sim? Diga? Ouviu a questão que eu coloquei sobre o impacto nas famílias, crianças, estudantes, sobretudo, e este período de confinamento. Impacto. Pronto. Sim. Ok. Pode responder? Bom, desde logo o principal impacto, e eu concordo plenamente com o que disse concordo plenamente com aquilo que disse o nosso amigo Barbosa, pela experiência que tem e nós, enquanto não pedagogos, mas pelo conhecimento real que temos do país, eu também não posso aceitar que em tempo de confinamento se obriguem as pessoas a pagar o ensino privado. Não posso aceitar. Primeiro, desde logo, porque a educação é um direito constitucional e não se admite que um país como Angola deixe, por exemplo, nós nunca mais tivemos dados, mas em 2017, como eu disse, foi um dado oficial, ficaram 2 milhões de crianças fora do sistema escolar. Estamos a falar de uma população que é equivalente a 5 vezes a população de São Tomé. Isto, em qualquer parte do mundo, era um escândalo que faria cair governos. Agora, aqui nós temos tantos problemas que a maioria dos nossos problemas passou a ser normal. Ter 2 milhões de crianças fora do sistema é normal, ter uma escola que não tem água é normal, ter um professor com a 5ª classe a ensinar a 1ª classe é normal. Quer dizer, tudo passou a ser normal. Então, as pessoas acreditaram, julgo eu, que também seria normal cobrar propina nos colégios privados. Parte-se do princípio que os colégios privados são empresas, não é? Portanto, não parte-se do princípio, são empresas. E acreditamos que, pelo preço das propinas, que os colégios privados, de alguma forma, devam ter capacidade para aguentar 2 ou 3 meses, não é? Devem ter um fundo de maneio, se não são maus gestores, para aguentar 2 ou 3 meses em que, de facto, as pessoas não estão a cumprir, porque há colégios privados de luxo, sim, onde os ricos põem os filhos e onde as pessoas eventualmente não têm problemas financeiros, mas depois há colégios privados portanto, que cobram menos, que são mais acessíveis, e muita gente que não teve lugar na escola, por amor aos seus filhos e a pensar no futuro deles, teve que fazer um sacrifício terrível para os meter num colégio, o chamado colégio, não é, privado, que faz não se justifica que seja isso ninguém não, como é que eu ia dizer, que não usufruiu. Esta, desde logo, é o primeiro impacto negativo. O segundo impacto negativo é que, como todos vimos, perdão, o Covid não trouxe nada de novo em termos de informação sobre o setor da educação. O que o Covid fez foi levantar o tapete e mostrar o lixo que durante anos se foi escondendo debaixo do tapete. Portanto, porque durante anos nós consideramos, os nossos governos, sucessivos governos, com diferentes ministros, com ministros das finanças, com diferentes intervenientes, consideraram que o setor para fazer educação em Angola bastava construir uma escola. Bastava construir uma escola. Construímos não sei quantas escolas. Mesmo que essa escola não tenha um globo, não tenha um mapa, não tenha giz, não tenha água, não tenha um professor qualificado, o setor da educação está a crescer. E o setor social crescia todos os anos no Orçamento Geral do Estado. Mas era, portanto, mutilado. Não é? Portanto, em termos de impacto, o confinamento, de facto, veio mostrar as insuficiências. O Unicef, há muitos anos, não sei, há cerca de 6 ou 7 ou 8 anos ou mais, fez um estudo, e eu acho que esse estudo peca por insuficiência, em que eles diziam que 58% das escolas não tinham água. Mas não tinham água nem de rede, nem de cisterna, nem do rio, não tinham água, pura e simplesmente. E nessas escolas,
alunos e professores defecavam e urinavam no quintal, nas imediações da escola. Ora, se estamos a falar de uma doença que exige medidas de santo eficazes, se andamos a lavar as mãos de 5 em 5 minutos cada vez que estamos numa maçaneta de uma porta e vamos meter crianças numa escola que não tem sequer água, é que não estamos a inventar a roda. Os romanos já davam água há 2000 anos. O Império Romano tinha água canalizada e saneamento há 2000 anos. Não estamos a inventar a roda. Portanto, nós conseguimos construir tanta coisa e não conseguimos pôr água. Damos-nos ao luxo de ter zonas, mesmo em Luanda, que são consideradas zonas secas. E não precisamos de ir muito longe. No 1º de maio há escolas que não têm água. Não estamos a falar de escola do bairro, lá uma escolinha esquecida. Não, na cidade há escolas que não têm água. Então, isto, no fundo, este confinamento, o que veio demonstrar da pior forma, não é? Para nós não é nada desconhecido, não é? Portanto, há anos que andamos a alertar sobre a necessidade de um investimento realista. Não é tirar dinheiro para construir escolas, e muitas vezes construir escolas mal construídas, mal feitas e sobrevalorizadas. Não. O setor de educação a escola pública tem que ser tornada a principal instituição do Estado, principal instituição social do Estado. Os países nórdicos não têm os colégios, não têm colégios privados. As crianças todas, um país só evolui quando as crianças todas têm os mesmos direitos à nascença, direitos iguais à nascença. Porque se o meu filho for para uma escola de luxo e o seu filho for para uma escola que não tem condições, é óbvio que o meu filho vai ser sempre um vencedor e o seu vai ser um perdedor. Isto numa sociedade onde a maioria da população é extremamente pobre, quer dizer, o fosso é gigantesco e nós estamos a construir 2 países, um para os que têm e um para os que não têm. Então, eu espero que, de facto, a avaliação do Covid, que não mostrou só na educação, mostrou na saúde, mostrou no saneamento, mostrou nos transportes, mostrou em tudo, não é? Que de facto temos um país privado de qualidade, de insalubridade, de falta de investimento em zonas que são estratégicas. Um país que não tem esgoto não pode estar a pensar em comprar um satélite, não pode, não temos esgoto. Então, há aqui uma série de coisas que eu espero que o Covid, no futuro, não é? Depois de passar, e mesmo agora, já seja suscetível de estar a pôr as pessoas a pensar, como no resto do mundo, em que as pessoas, empresas, governos, já estão a pensar como é que vai ser a vida pós-Covid, porque há muitas lições a tirar deste momento, não é? Vítor, do ponto de vista de impacto, e depois vamos então já se calhar avançar um pouco sobre esta questão da calamidade. Eu penso que o primeiro impacto foi efetivamente nas pessoas e nas famílias do ponto de vista psicológico, né? Não se sabia bem o que era isso, até onde é que isso iria, alguns duvidavam, mas indo para o impacto na educação. Na verdade, as crianças não estavam na escola por exatamente ter existido aquele documento que vigorou a partir de 24 de março para se suspender a atividade nas escolas. Mas isto provocou um grande impacto na vida das famílias, que como ficar com as crianças em casa, como ocupar essas crianças. Se nós tivermos em consideração que foi tomada uma medida e que eu acho que tecnicamente o trabalho é aceitável, tendo sido conseguido em pouco tempo, a questão da telescola e radioescola. Ora, mas eu estou a falar, e desculpa eu repetir isso, quer na rede angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos, quer na rede ARLUZ, que é a rede dos países de língua oficial portuguesa, quer na ANCEFA, quer na campanha global para a educação, a gente diz, a educação não pode parar, mas ela não pode funcionar a qualquer custo. É preciso tomar-se as diferentes medidas. Ora, a telescola e radioescola, excelente iniciativa, e eu já disse isso num órgão público, o meu reconhecimento aos professores, é muito diferente estar a dar uma aula sem ter os alunos, porque o que alimenta a aula é mesmo a presença dos alunos, eu sentir o grupo. Aliás, dizem que os desportistas já estão a sentir este problema também, jogar sem adeptos nas bancadas, mas na escola, o professor a falar, a ser ouvido, é muito complicado. E eu pergunto, que avaliação foi feita disso? Isto que é uma medida que pode alcançar bem determinadas pessoas, mas pode aprofundar o sentimento de desigualdade daqueles que não têm acesso
ou por energia, falta de energia, ou por acesso à internet, ou acesso à rádio. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que, mesmo tendo acesso, nem todas as crianças têm em sua casa alguém que os possa apoiar nessas atividades, pelas diferentes razões que nós já conhecemos. Por isso, este impacto deveria obrigar-me, conforme eu dizia a Nália, e temos também dito, por outras palavras, a educação para todos é uma questão. Alexandra, desculpa, eu ver se estou a falar, quando penso nos meus cabelos brancos, recordo a mamãe. Chamou a minha mãe, eu fico muito feliz. Sim, é verdade. Foi uma feliz coincidência, Alexandre. Eu dizia que nós já temos dito em várias ocasiões que quando o presidente João Lourenço tomou o poder e fez um discurso de abertura do ano letivo, eu fui entrevistado e perguntaram-me o que é que eu achava disso. Eu disse, olha, para mim deve ser uma soberana oportunidade para se desenvolver uma solidariedade institucional. Os diferentes departamentos ministeriais e institutos compreenderem que a educação requer uma intervenção de todos. Deve haver uma grande cumplicidade. Se as medidas que foram tomadas, por exemplo, não ouvi até hoje o pronunciamento destes setores sobre o que eles mesmos estão a querer fazer em relação à educação. Qual é a sua real contribuição? Por isso, vamos ver depois os efeitos. Qual era a segunda pergunta, Verónica? Bom, agora vamos avançar para o estado atual, o estado de calamidade. Conseguem ouvir-me, certo? Nós estamos aqui com alguns problemas, eu também às vezes não consigo ouvir muito bem o que vocês dizem, mas vamos tentar deixar alguma mensagem para os nossos internautas. Vamos então entrar no estado de calamidade para falar de quê? Nós claramente assistimos a um... Está a ouvir-me, Alexandre? Okay. Nós claramente assistimos e faça este histórico que o Vítor acaba de nos dar, a tomada de posse do presidente, aquilo que lhe foi perguntado e tudo mais, mas o que nós assistimos é que o investimento na educação não aumentou por aí além. E o que é que fez? Fez com que nós chegássemos a esta altura, com esta pandemia, a mostrar aquilo que a Alexandra disse bem, todo o lixo que se acumulou durante anos e anos de investimento que não foi feito, e então estamos perante uma situação muito complicada agora, que eu acredito que aflige os pais, os professores, porque não temos escolas com condições. Existem 10 milhões de alunos inscritos matriculados para este ano letivo. Nós temos mais de 18 mil escolas públicas que não têm condições, não têm casas de banho, não têm o que se pode chamar de um mínimo para que se garanta as condições de higiene e de segurança. E temos um decreto que diz que o ano letivo, pelo menos inicialmente no dia 13 de julho, para o segundo ciclo vai começar, o universitário também, 27 de julho o primeiro ciclo secundário e o ensino primário. O que é isto? Parece que estamos em realidades paralelas. Eu quero um comentário vosso e depois também discutirmos um pouco aquilo que tem sido dito, que nós temos vindo a ouvir. Força, Alexandra. Bom, é assim, o problema, quando eu normalmente falo de educação, a minha grande preocupação em relação à educação normalmente é sempre o ensino primário e pré-escolar, porque se olharmos para o telhado e não virmos portanto, as fundações da casa, não estamos a fazer nada. É de facto o ensino primário, não só é a fundação, como é aquele que, obviamente, maior responsabilidade tem na competência dos miúdos futuramente. Na competência portanto, dos alunos, dos estudantes futuramente. Não é? Uma má escola primária vai fazer com que este indivíduo fique penalizado para o resto da vida. E por isso nós vemos tantos estudantes universitários com as dificuldades que têm, a dar os erros que têm, é uma situação muito complicada, por mais que muitas vezes eles se esforcem no ensino secundário e na universidade, como não estiveram lá as bases, não é? Ele tem muitas dificuldades. Mas quando nós falamos, de facto, do estado de calamidade e da necessidade, eu compreendo, de facto, que é uma catástrofe um pai e uma mãe terem que ir trabalhar sob pena de
portanto, serem despedidos, porque a partir do momento em que não há estado de emergência, o layoff também deixa de estar presente, portanto, as pessoas podem o seu serviço pode ser prescindido caso ele não apareça, a partir do momento em que ele é solicitado na sua empresa, e depois não ter com quem deixar os filhos. Mas também compreendo que o Estado tinha que ter olhado para isto de outra forma, porque neste momento o Governo, é o principal responsável pelo estado atual do nosso ensino. O principal responsável, porque todos sabemos que nós temos o orçamento mais baixo, inclusive é de países africanos. Há países africanos que têm 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais do que nós. Nós não conseguimos cumprir. Repare que nós assinamos tratados, como foi o caso dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, dos Objetivos do Milénio e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e não conseguimos, por exemplo, em relação ao pré-escolar, nós acordámos nesse documento que iríamos até 2030 pôr todas as crianças de 5 anos no pré-escolar. A oferta em 2019 é 12%. Eu não acredito que em 11 anos, com a falta de estratégia, com a falta de oportunidade e com a falta de formação que nós temos, que nós em 2030 tenhamos as pessoas, portanto, as condições para ter todos os alunos, e sobretudo porque até temos um problema que a maior parte dos países africanos tem menos. Nós estamos com uma taxa de fertilidade épica, a nossa taxa de natalidade é épica, todos os anos nascem crianças, para as quais não há estruturas. Portanto, o nascimento é aritmético, é geométrico, e a capacidade de oferta de serviços sociais é aritmética. Portanto, nós andamos sempre aquém da possibilidade de oferecer serviços sociais, porque a população cresce mais depressa que a capacidade de construção e de materialização das políticas do Estado. Agora, o Governo não pode criar, portanto, leis que de facto vão contra aquilo que é quando estamos quer dizer, fizemos estes meses todos de estado de emergência. Agora estamos no estado de calamidade, mas ainda com as recomendações todas de higiene, lava as mãos e faça, e ponha a máscara, e desinfeta a comida, e faça não sei o quê, e deixa os sapatos à porta, e não abraça, não cumprimenta. Como é que eu vou pôr uma criança na escola primária, não é? Quando nós temos esta quantidade de escolas que não têm água. As nossas escolas não têm pessoas para limpar as salas entre turnos, mesmo que me digam que a criança só vai lá ficar 2 horas. 2 horas resolve o quê na vida dos pais? O pai só vai trabalhar 2 horas, depois vem para casa? Quer dizer, isto resolve o assunto? Se o problema é também aligeirar a questão dos pais, isto não resolve o assunto. Eu compreendo que as crianças, de facto, têm o direito e o Estado tem o dever, mas estamos a viver numa situação de exceção. Se as escolas não têm condições, se a Assembleia, que é o sítio mais caro deste país, depois da presidência, que tem centenas de casas de banho, que gasta milhões de dólares em papel higiênico, que está refrigerada, que é desinfestada, durante uma data de tempo esteve a fazer conferências online, plenários online, não é? E tem espaço que nunca mais acaba. E depois podemos pôr crianças que estão 3 na mesma carteira. As salas de aula das escolas não são uniformes. Nós não temos salas de aula todas com 30 metros quadrados ou 40 metros quadrados. Há salas que têm 10 metros e estão lá 30 alunos. Portanto, só um desconhecimento muito grande da realidade, e não estamos a falar de meia dúzia de escolas que estão em condições, ou de 2 dúzias, ou de 5 dúzias, estamos a falar da maioria das escolas. Então, se nós não temos água nas escolas, quer dizer, eu ouvi o senhor diretor do Ensino Geral a dizer que vamos até julho, mas ele vai resolver até julho um problema que tem 40 anos. E depois este é outro problema que o Covid também tem que resolver, que é o seguinte: o Ministério da Educação não é responsável pela falta de água nas escolas. É responsável o governo da província, que tal como a energia, tal como o esgoto, tal como a questão da saúde. No tempo colonial não tínhamos o mais velho Barbosa, que pode-nos elucidar como é que era feito, e era feito com competência. Havia, no início da escola, havia sempre alguém que ia lá e via o estado das crianças, estava a ver bem, se ouvia bem, se tinha tosse, estava com não sei o quê, se estava a essa altura e o peso era o equivalente. Para que a criança estivesse nas salas de aulas, portanto, em condições sanitárias, de saúde,
que de facto fossem as melhores e não contaminasse ninguém. Isto em circunstância normal. Agora, nós sabemos lá quem é que vai para a escola com febre, quem é que vai para a escola, quem é que vai ver isso? Onde é que está o termómetro? Se não há termómetro em muitos hospitais, onde é que está o termómetro para ir ver na escola? Nós vimos as outras escolas que abriram. As crianças, antes de entrar na escola, medem-lhes a febre, fazem-lhes ali uma avaliação primária, os miúdos são desinfetados, as mãos são limpas, há máscaras para os miúdos, limpa-se os pés, limpa-se não sei o quê, desinfeta-se a escola. Aqui quem vai fazer isso? Quer dizer, não podemos tratar este assunto, estamos a falar dos nossos filhos. Não é? Portanto, acho que é uma situação que, de facto, é preocupante, não é? E depois, se nós subirmos o degrau, formos para as escolas secundárias, acontece exatamente a mesma coisa, a maioria não tem. Muitas delas têm as casas bem fechadas, porque a maior parte do tempo não têm água. E depois, se formos para a universidade, o ano passado fui assistir a uma universidade aqui, a uma universidade pública, fui assistir a uma defesa de uma tese em ciência política. Os corredores daquela universidade cheiram a xixi. E depois disseram, porque temos problemas, nem sempre há água, e também o orçamento não dá para comprar detergentes. Eu disse, se a Alexandra Simeão fosse diretora desta universidade, eu me garanto que nem que eu trouxesse a minha lexívia de casa, esta escola não cheirava a xixi. Mas, quer dizer, isto é uma questão que não é prática. A Alexandra Simeão, mesmo que fosse diretora, não podia tomar conta 10 universidades. Não sei se me faço entender. Nem se calhar não é obrigação do diretor. A minha raiva ia-me obrigar a levar lexívia. Mas, se calhar, isto não é nenhuma obrigação. Portanto, não há uma estrutura de higiene no país, a começar logo pelas estradas dos bairros, como é que as coisas estão. Eu ouvi no outro dia o seu secretário de Estado da Saúde, quando se falou que em paralelo já morreram 2.000 pessoas de malária. O conselho dele foi que as pessoas que limpam os quintais, eu limpo o meu quintal, mas quando eu abro a porta do quintal, eu depois vejo que a rua está cheia de água. E essa água não é da responsabilidade do morador, é da responsabilidade do camarário. Então, está tudo ao lado. Eu acho que nesta altura, de facto, uma grande avaliação devia ser feita sobre aquilo que nunca foi feito. E só assim é que nós, com e sem Covid, a escola merece ter água com e sem Covid. A maior parte das meninas, neste momento, as mais pobres, não vão à escola quando são menstruadas. Não tem casa de banho. Porque a escola não tem água, porque a escola não tem casa de banho. E ela fica em casa. E se nós tivermos uma menina que falta 10 dias ou 8 dias por mês, faça as contas ao final do ano letivo, quantos meses é que esta menina faltou? Estamos a falar de um penso higiênico. Então, porquê? Porque a família não tem capacidade de comprar. Então, a escola não é só paredes e carteira e livros. A escola é um conjunto de oportunidades que têm que ser colocadas em função do sítio, em função da característica e da qualidade social e monetária das famílias que atendem àquela escola, e têm que ser programas de Estado. Enquanto isso não acontecer, com o Covid vai passar, agora vamos mandar umas cisternas à escola, até pode funcionar, mas depois o Covid passa e as cisternas deixam de ir lá, porque as cisternas são privadas e o Estado não vai pagar cisternas a ir lá todos os dias. Então é preciso olhar para isto. O país não pode funcionar com cisternas. Não. É verdade. Alexandre, são problemas antigos. Vamos só passar e dar a oportunidade também para o Vítor comentar, mas também sobre... Isto é uma situação, todas isto que a Alexandra está a descrever é uma situação que o próprio governo também admite. Eu recordo, ou relembro aqui alguns títulos que saíram nos últimos dias. O ILA com 1.500 escolas sem água. No AMBO, os professores ou pessoas ligadas à educação dizem que há cerca de 160 alunos por turma. Vítor, por que insistir neste reinício das aulas se claramente todos nós sabemos que não há condições? E a minha pergunta também é, porque esta insistência não tem que ver só e exclusivamente com os privados? Não tem nada a ver com o ensino público. Não pode ter. Na verdade, eu estou muito feliz por a Alexandra ter feito referência à primeira infância. Eu, embora seja da educação de jovens e adultos, que inclui a alfabetização, e neste documento de reinício não se faz referência. Nós dizemos que a educação de adultos, incluindo a alfabetização, é relevante, porque as crianças que vivem em ambiente onde existe a cultura de literacia têm maiores possibilidades de sucesso escolar. Isto não vi no documento, não sei se não li todo, mas...
há uma coisa que para mim é fundamental. As políticas públicas para a educação dependem de vontade política, determinação política e a alocação de recursos e monitoria de programas e projetos voltados para este setor. E eu digo isso com muita tristeza, porque eu participei na primeira reforma educativa. Naquela altura, acreditava-se que por via da educação podia-se construir nação. E não importa agora os conflitos que tivemos, mas o que é verdade é que agora eu não sinto isso, porque se nós analisarmos a situação concreta do nosso país, desde o valor atribuído ao orçamento de Estado, desde a forma como funciona a educação, vamos dizer uma coisa, é necessário uma estabilidade do funcionamento das estruturas. Nós mudamos de ministro, muda-se de diretores, muda-se de governador, muda-se de administradores municipais, muda-se de responsável da repartição escolar e os projetos nem sequer têm continuidade. E eu diria que a questão da primeira infância, já foi dito que há estudos que provam que investir na primeira infância tem benefícios para a própria economia. Há um retorno de entre 7% a 10%. E isto iria diminuir a retenção. O que nós estamos a ver, o que é que nos aconselha o Covid? Distanciamento entre as pessoas, a higiene. A higiene não deve ser uma ação que resulta de uma mera orientação, seja ela de quem for. Deve funcionar como um hábito da pessoa. E é a partir da educação que nós vamos construir hábitos e também vamos ter a consciência de que só somos humanos com os outros humanos e vamos procurar nos proteger e também com a intenção de protegermos os outros. Portanto, o investimento da educação para o Covid seria importante. Em relação ao início das aulas, eu penso que não são as metas, as datas o mais importante. O mais importante é ter a coragem de dizer o que é que está a ser feito, o que é que já foi feito, qual é o horizonte temporal. Porque é necessário inspirar confiança, segurança nos pais encarregados da educação e todos aqueles que estão preocupados com a vida humana. Os dois parentes pobres do orçamento do Estado, a educação e saúde, precisavam agora de uma atenção diferente. Eu compreendo que o Ministério da Educação possa querer dar uma resposta a iniciar as aulas. Será que este início das aulas não vai agravar ainda mais a discriminação? Mesmo nos colégios, que dizem que já têm as condições, quantas pessoas já desistiram dos colégios porque a sua situação financeira se degradou drasticamente? E nós também temos que pensar que a humanidade precisa de ter competências para a vida. Aliás, o estudo feito pela UNESCO sobre os desafios para a educação para o século XXI aconselhavam o princípio da aprendizagem ao longo da vida. Depois, estes 4 pilares, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a relacionar-se com os outros e aprender a ser. Ora, se nós queremos ainda, voltando ao desenvolvimento sustentável, não podemos estar a ter um aumento da população excluída. E as pessoas excluídas vão se embrutecendo. A sociedade tem escondido coisas, e desculpem, não sei que não vem a propósito, mas veja-se que nos Estados Unidos ficámos muito felizes porque havia um presidente negro. E então se podia dizer que o racismo nos Estados Unidos podia estar a desaparecer. O que é que está a acontecer hoje? Não vou entrar neste pormenor, mas é só para dizer que temos que ser sérios e coerentes. A determinação do início das aulas deve ser não apenas uma decisão do Ministério da Educação, deve envolver todas as forças sociais relevantes, pais encarregados de educação, as administrações, as delegações de saúde. A Alexandra disse uma coisa que havia do tempo passado e que em vários conselhos consultivos do Ministério da Educação eu disse, é a saúde escolar. Sei que alguns passos estão a ser dados, mas é preciso acelerar mais. Nós em Angola temos muito mais mortes por outras doenças do que Covid, mas as condições de higiene já têm sido apeladas há muito tempo.
e nós fazemos vista grossa. Não será porque os filhos das pessoas que têm poder de decisão não frequentam a escola pública? Então, uma medida política seria: quem exerce cargo público de determinado nível tem que ter os filhos em escola pública. Eu acho que isso iria mudar. Uhum. Mas ainda continuamos com o mesmo dilema, digamos assim. Nós, como sociedade, neste momento não estamos a entender. Nós temos uma série de sindicatos, o Sindprof a dizer não reiniciem agora as aulas. Temos os encarregados de educação que manifestam, não digo que são a maioria, mas que manifestam algum desconforto em enviar os seus filhos às aulas. Temos a própria oposição partidária, ou alguma que se pronunciou também, que diz que o melhor é esperar para setembro. Qual é o nosso problema a nível de sociedade, de governo, que não olha e não é incapaz, estamos a falar de doença, isto também deve ser uma endemia, que é incapaz de olhar para a realidade e de tomar medidas de acordo? Em minha opinião, Angola abdicou, não utiliza um condimento importante na democracia, que é a cultura do diálogo. Então, e as decisões são tomadas de uma forma muito vertical. E, logicamente, essas decisões até podem ser rejeitadas por uma questão de um mecanismo de rejeição, desculpa o pleonasmo, da entidade que nos vem dizer uma coisa. Então, é necessário ter a cultura do diálogo para construir cumplicidades para aquilo que se quer por todos. E não vale a pena pensarmos que a situação de Luanda e de outras províncias, mesmo a Luanda, como eu gosto de chamar, a pseudo-urbana e a Luanda periférica, têm características diferentes e é necessário conseguir estabelecer diálogo para construir. Os pais encarregados de educação e nós precisamos de evidências que nos digam: estão criadas as condições, agora vamos marcar a data. Dizem que as famílias fazem isso para marcar datas de casamento e outra coisa. Porque com a educação há de ser diferente. Eu acho que há aqui uma questão que eu acho que é preciso... Não sei se já acabou, Barbosa. Eu deixei de ouvir o Barbosa, não sei se ele acabou. Pois, eu fiquei com a impressão de ter ficado sem som, não sei se ainda tenho. Estou a perguntar se já acabou. Não, já acabou, não é? Não, agora estou a ouvir. Não, prefiro ouvir, então, Alexandra. vamos passar a palavra à Alexandra para comentar um pouco desta... Bom, o que eu queria dizer aqui é que é assim, nós não estamos, pronto, independentemente de sabermos, como já disse, que a educação é um direito, já sabemos essas coisas todas, que os pais estão em casa, não acredito que a solução apresentada pelo Ministério da Educação de 2 horas em dias alternativos, não sei quantos mais, que vá surtir grande efeito em termos de organização laboral dos pais, não acredito. Bom, mas há aqui um outro dado que a mim me preocupa, que é a qualidade da escola, em termos de ensino. O ano passado houve uma situação caricata, eu acho que é importante caricata, no sentido só de caricata, porque veio confirmar uma expectativa que a maior parte das pessoas tinha, mas que não estava quantificada. O representante do Banco Mundial, numa atividade de economia, e falar do setor social, ele disse, e eu vi na televisão, em telejornal, ele disse que o Banco Mundial tinha feito um estudo e que concluiu, com esse estudo concluiu que as crianças angolanas andavam 8 anos na escola e aprendiam o equivalente a 3 anos. Portanto, andavam 8 e aprendiam o equivalente. Consolidado, aqueles 8 anos, quando espremido, ele sabia o equivalente a 3 anos. Bom, eu não vi o estudo. Não posso garantir se o estudo é real, se não é real, não sei quais foram os parâmetros do estudo, mas também não ouvi, pelo menos eu não ouvi, e sou uma pessoa que normalmente me mantenho informada, mas não ouvi, nem nos jornais, nem pode-me ter falhado no telejornal, mas nos jornais, principalmente no jornal, os 3 jornais que circulam, Jornal de Angola, País e Novo Jornal, não me lembro de ter lido nenhuma entidade formalmente a desmentir esta perspectiva. O que é que isto significa? Significa que não é por as crianças ficarem 3 ou 4 meses sem ir à escola que vai cair o mundo ou que o sistema de educação vai desabar. Portanto, provavelmente aquilo que algumas pessoas, o sindicato acho que o Sindprof acho que não lançou nenhuma data, se calhar, acho que o prudente não era sequer pensar em data nenhuma imediatamente, o prudente seria, olha, vamos deixar isto
para final de agosto, setembro, e nessa altura decidimos, em função, se já não temos mais casos, olha, já estamos há 2 meses, não apareceu mais nenhum caso. Mas, entretanto, aproveitar estes meses, que isso é que eu acho que é extraordinariamente importante, para resolver estes problemas que são primários. No âmbito do PIN, em vez dos governos estarem a construir escolas e construir, que é importante porque não temos escolas, mas também não sabemos se para aquelas escolas há professores, porque neste país há um problema que não se fazem estudos. E depois há outro problema, é que, para além de fazerem estudos de viabilidade, e neste caso social, não é? Comparar quantas pessoas temos no sítio, quantos professores temos no sítio, quantas escolas temos no sítio, há um outro defeito que a nossa governação tem. Os programas não são avaliados, nem os programas, nem as entidades, nem as pessoas. Então, nós fazemos um programa, o programa não deu certo, e amanhã, nós vimos, por exemplo, os programas do Ministério do Comércio, Pré-Sil, toma lá, dá cá, poupa lá, fez aqui, fez acolá, não sei, bom, tinha um monte de nomes. Esgotaram, não resolveram problema nenhum. A maior parte deles acabou de um dia para o outro, comeu milhões de dólares do Orçamento Geral do Estado e não resolveu problema nenhum. Nenhum deles foi avaliado. Não há uma avaliação pública que diga o programa A, o programa B, o programa C falhou. E isto é válido para todos os programas que o Governo tenha em funcionamento. Então, talvez fosse importante, nestes 3 meses, em vez de esperarmos, como disse o senhor diretor, que não explicou como é que aquilo ia ser feito, que ia estar um tambor com uma porta da escola para os... Então, ele vai fazer xixi aonde? Está onde a casa de banho? Não é? Está onde depois quem vai limpar? A criança utiliza aquela mesa 2 horas. Mesmo que o miúdo tenha máscara, desinfetou. Sabemos que isto é as orientações do Ministério da Saúde é não ponha a mão na boca, não ponha a mão no nariz e não ponha a mão nos olhos. O miúdo vai se sentar numa mesa, não é? Onde teve lá outro miúdo que se calhar pôs a mão na boca, pôs a mão nos olhos, não sabemos. Não há ninguém quem é que vai limpar estas mesas todas, estes espaços todos letivos, o chão, as portas, as paredes, as maçanetas, como nós vemos nas televisões está a acontecer nos outros países. Portanto, eu acho que há aqui uma questão prática de assunção de que desconseguimos, eu adoro esta palavra, provavelmente é o único calão que eu gosto de utilizar, calão no sentido de uma palavra muito nossa, no sentido de que, quando eu digo desconsegui, é a incapacidade manifesta, não é? Eu tentei, não consegui, desconsegui. Então, portanto, assumirmos que desconseguimos, fomos incapazes de criar um sistema ou financiamento. Quando eu falo em financiamento, por melhores que tivessem sido os ministros da Educação, por melhores que tivessem sido os programas que eventualmente pudessem ser apresentados, sem orçamento, portanto, para a manutenção do sistema, para a valorização do sistema e para a formação, sobretudo para a formação, porque eu posso aprender debaixo de uma árvore. Agora, não posso aprender com professor eficiente. A escola até pode não ser de luxo. Eu posso aprender num sítio que seja, não importa. Aprender, nós podemos aprender em qualquer lado, no jardim, em qualquer lado. Claro que é importante que haja um sítio formal, mas o principal elemento da educação é o professor. E durante anos este professor foi tratado como, não é como um parente pobre, é como um filho bastardo. Em termos de oportunidades, em termos de condições de trabalho. Nós temos professores que andam 30, 40 km por dia para ir dar uma aula na zona rural e vão. Em sítios onde às vezes nem há Estado, e vão. Então, quer dizer, e não tem muita qualidade este professor? Não tem, mas ele vai, é estoico, ele está lá. Então, olhar para este manancial de pessoas cheias, imbuídas de boa vontade e de patriotismo, e investir nelas, e depois criar condições para que a carreira docente, hoje toda a gente quer, nós olhamos para os miúdos, que estás na universidade, estás a tirar o quê? Gestão de recursos humanos, estás a tirar direito, estás a tirar... Não vemos ninguém querer ser professor, a maioria dos miúdos não quer ser professores, porque sabem perfeitamente em que condições é que vão trabalhar, que salário é que vão ter, não é? Portanto, ninguém está para estudar de 6 ou 7 anos numa profissão que vai trabalhar num sítio que cheira a xixi, que não tem luz, que um apagador dá para 7 salas, que não tem giz. E se a pessoa quiser ter os mínimos olímpicos de qualidade para dar uma aula, tem que trazer as suas próprias coisas. Então, se calhar nesta altura, enquanto estamos... E também já percebes que há dinheiro para isso, não é? Que o dinheiro do Covid, que está a vir, e o dinheiro que a Angola tem para gastar no Covid... cumpra também esta manutenção
de assuntos primários. Eu só estou a falar de assuntos primários, básicos, elementares, os mínimos olímpicos, que toda a escola devia ter sem Covid, que é ter uma casa de banho aberta, funcional, e ter uma escola limpa com água e energia. Estes são os mínimos olímpicos que são exigidos com e sem Covid. Talvez estes 3 meses que não havia escola, os governos provinciais, no âmbito dos programas do PIM, não é, reestruturando com o dinheiro que a União Europeia vai dar, que não sei quem deu, que os Estados Unidos deram, que o próprio governo tem, não é, olharem para todas as escolas do país, pelo menos aquelas que têm uma estrutura, e as que não têm a estrutura. Então, priorizar a construção daquelas que ainda estão debaixo da árvore. E estão sobre telheiros e estão a funcionar em armazéns inacabados. Vamos... Isto é que eu acho que devia acontecer. Agora, ter pressa de abrir... A África do Sul tem muitos casos, sim senhora, mas tem um nível escolar na maioria dos sítios, não é? Aliás, muitos angolanos foram estudar para lá, mesmo angolanos com dinheiro foram estudar para lá. Porquê? Porque as escolas têm qualidade. E o ensino deles, até há muito pouco tempo, tinha muita competência. E eles adiaram. A ministra veio pedir desculpa e adiou a abertura das aulas porque achou que não havia condições de manutenção daquelas escolas todas. Somos nós que não temos sequer um giz na escola. Não há giz, que não é uma coisa que tem que ser entregue todos os dias. Pode ser entregue 2 em 2 meses. 20 caixas de giz ou 30 caixas de giz, 2 em 2 meses. Até pode ser entregue 1000 caixas de giz no princípio do ano. Não temos! Como é que vamos estar aqui com basófias a dizer porque vai ter água todos os dias? É difícil. O pai vai à escola, o pai conhece os encarregados de educação. Nós não vivemos no planeta. As pessoas sabem exatamente como é que as escolas, onde têm os seus filhos, como é que as escolas funcionam. Então, não é dizer na televisão que no 9h30, até temos muito tempo, até julho está tratado. Por amor de Deus, não é? O senhor diretor não conseguiu sequer convencer o jornalista que o estava a entrevistar. E não anda na escola. Agora imagina os pais, não é? Vamos então avançar para a terceira parte desta conversa e também os últimos 10, 15 minutos. E tomando como ponto assente aquilo que nós temos falado, sobretudo nesta segunda parte que tem que ver com o estado de calamidade, a falta de avaliação e autoavaliação dos programas, a incapacidade de olhar e observar o que está a ser feito e como é que está a ser feito e a realidade que nós vivemos, e vamos ver onde é que isso nos vai levar. Mas nesta terceira parte nós vamos falar então do futuro. Eu vou colocar aqui uma questão de uma pessoa que nos está a ouvir, que é Já Ferreira. Que aprendizagens o Governo de Angola pode retirar da pandemia para melhorar o sistema de ensino, principalmente nas zonas fora dos grandes centros urbanos, onde ainda se estuda debaixo da árvore, sentados na lata? Que ideias, que estratégias é que nós podemos, não digo desenhar aqui já, mas lançar para nós começarmos a pensar neste futuro em que necessariamente tem que passar por um maior investimento na educação? Vítor? Eu acho que o pós-Covid, eu vou tentar depois chegar à pergunta que eu acho importantíssima. O pós-Covid, a mim, cria uma certa ansiedade, uma certa expectativa. Por um lado, o receio de que, com a redução de número de casos em Angola, que eventualmente possa acontecer, haja ao retirar o pé do acelerador. Nem sei se já foi posto o pé no acelerador em relação ao investimento em educação, não acredito. Mas, pelo menos, a intenção vem dizendo. Receio que isto venha a acontecer. Por outro lado, e ainda voltando àquilo que estávamos a falar há bocado, é que nós temos que olhar para as crianças, não só a sua vida no espaço escolar. Se as crianças vão ter menos tempo nas salas de aulas, elas vão ter mais tempo fora. As crianças interagem com outras e com os adultos e não sabem onde podem ser infectadas e, infelizmente, ainda que inconscientemente, podem também infectar outras. E nós não temos até hoje uma expansão do controle de testagem. Sabemos que os assintomáticos podem infectar outros. Covid, a primeira lição é que diz: temos a necessidade de aprendizagem ao longo de toda a vida. Temos que repensar a própria educação. Infelizmente, em Angola, grande parte dos debates que eu ouço, pronunciamentos públicos, não me refiro, debates não, mas vou corrigir, pronunciamentos públicos apontam muito para uma educação
aquilo que eu chamaria uma educação para promover elitista. Eu penso que o objetivo fundamental da educação é promover competências para a vida, promover cidadãos mais responsáveis consigo mesmo, com a sua família e para com a sociedade. O elitismo leva muito ao individualismo e me parece que isto é o grande impacto da nossa educação, a julgar pelas medidas que se tomam. Ou seja, eu já passei pela educação para eles que se sacrifiquem, mas eu também não tenho meus filhos nessas escolas, e aqui entro para a pergunta muito bem feita: como é que nós vamos fazer a educação nessas localidades? Há muitos anos nós vemos dizendo que a educação deve ser contextualizada. A educação deve promover a autoestima das pessoas, deve reforçar a assunção da sua própria identidade, as múltiplas identidades que temos. A educação deve não só trabalhar valores ou competências cognitivas das ciências que se estudam, que são avaliadas, mas ter uma incidência muito forte na formação e desenvolvimento do caráter. E isto a escola não avalia. Debaixo de uma árvore pode-se ter bons professores. No ambiente, em algumas localidades, eu estive, por acaso, também em quase todo o país, trabalhando em aldeias e comunidades, e mais recentemente, no ano passado, na avaliação participativa da pobreza ali no Cunene, na zona do Chied, e nós sentimos que as populações estão ávidas de aprender. Os professores têm muita vontade. Há professores que leem e releem 2 ou 3 livros que têm. Se houver uma dinâmica diferente de juntar os professores com alguns com mais experiências falarem, mas com sentido de cumplicidade, não do inspetor, do polícia, que vem para dizer você é burro, você não sabe fazer isso. Construir juntos. E se assim for feito, eu penso que podemos ter uma intervenção. Aliás, no tempo colonial, já se procurava trabalhar o meio rural. Na primeira infância, no pré-escolar, o professor trabalhava a partir da língua materna. Que não vou aqui aprofundar as vantagens psicopedagógicas dela. O nosso país está muito preocupado com o inglês, etc. Quando eu hoje vou ao Google e consigo traduzir várias coisas. É bom que as pessoas aprendam. Mas nós temos ainda comunidades que comunicam fundamentalmente pela sua língua materna. E o próprio professor, às vezes, é de uma cidade, porque conseguiu o concurso público e lá foi parar, em vez de se fazer um programa de integração dos professores da própria localidade, de haver uma maior interação escola-comunidade, porque a escola vai monitorar o comportamento, a conduta do professor, vai participar na avaliação do professor e até sugerir se ele deve ou não continuar lá, claro, obedecendo a regras que não violem os direitos dos próprios professores. Eu tenho estado a ouvir falar do ensino à distância e eu tenho dito que seria muitíssimo bom para esses professores que estão no meio rural, para que eles não continuem a ser tratados como objetos descartáveis, em que eles trabalham muitos anos, não podem aumentar as suas habilitações literárias e, por causa disso, são depois substituídos por outros vindos da cidade, com mais habilitações e que não estão inseridos naquela realidade sociocultural. Portanto, o pós-Covid, em minha opinião, é necessário que não esperemos que alguém diga que terminou o Covid. Pensemos agora o que é necessário fazer em educação. Estou a ver agora uma grande preocupação com novos manuais e não sei quantos. Os bons professores também podem e devem aprender a trabalhar sem manuais ou apenas com as estruturas. Mas para isso é necessário desenvolver neste país um outro setor que tem sido muito desprezado, que é o setor da informação, o jornalismo. Angola tem poucas revistas, não tem, só tem um jornal.
E eu falei há bocado que eu trabalho em alfabetização, isso tem a ver com o meio rural. As pessoas não podem aprender a ler e a escrever para o fazer só no espaço da aprendizagem. Temos que criar um ambiente de literacia em Angola que nós não temos. Temos que ter, por exemplo, quando se fala em financiamentos, ter uma cultura tributária, mas não só incentivando o cidadão a pagar, mas demonstrando ao cidadão que aquilo que ele paga vai ser utilizado para o bem das suas comunidades, de forma que o cidadão possa dizer: eu sou do país, mas também sou um dos donos deste país. E é necessário construir isso. Temos que deixar de ser um país assente na megalomania, somos os melhores do mundo, temos lições com Cano, não sei, aqueles estados para quantas escolas dariam. E depois ter o oposto, a mendicidade, estar de mãos estendidas em momentos como esses, começar por pedir ajuda, em vez de dizer, nós temos X disponível, mas precisamos de mais. E tem que haver a cultura da transparência. A educação é as chaves para termos cidadãos. E isto vai se refletir, se um dia for levado a sério, até na conduta dos governantes. Alexandra. Pois, eu só queria, não posso deixar de não partilhar da preocupação da internauta que falou, a senhora de Ferreira, que escreveu, aliás. Bom, não é a pandemia que revelou ao governo que existem escolas debaixo da árvore, todos os governos provinciais sabem. E os que não sabem é porque estão fechados nos gabinetes e não sabem que conhecem a população nem a sua área de jurisdição, que também há muitos. Não. Agora, o que o Estado tem que fazer é começar pelas zonas mais fragilizadas, começar do campo para a cidade, não é constantemente o que nós vemos, é um investimento da cidade para o campo, não, nesta altura do campeonato não faz sentido, a maioria da população que vive nas áreas periurbanas e rurais, portanto, enfrenta desafios de sobrevivência que são épicos. É a água, é a escola, é o hospital, são os partos, é a ausência de tudo. Quer dizer, em alguns sítios até a ausência de país. E quando eu falo país é não ter acesso a uma... Não sei se nós temos quase 11 milhões de pessoas, não têm sequer registro. Então estamos a falar de vários problemas que tem que haver uma responsabilidade governamental, local, não é? E aí as autarquias, penso que vão imprimir outra dinâmica, porque aí, como os responsáveis locais vão ser eleitos, não é? Ele ou trabalha e resolve os problemas do eleitor, ou ele não volta a pôr os pés naquele palácio, não é? Até agora não, ele é nomeado, portanto ele pode lá estar 10 15 ou 20 anos sem fazer nada, sem se manifestar a favor da população, sem criar nenhuma benfeitoria, às vezes até prejudicando a própria província, e não lhe acontece nada. Ou, pelo menos não lhe acontecia, não sei, nos novos tempos, está tudo aberto, muita interrogação. Não acontecia nada. Não é? E aqui, em alguns casos, ainda vemos erros todos os dias e também não lhes acontece nada. E pôr na rua só não chega. É preciso responsabilizar as pessoas. Porque, entretanto, na gestão, há milhões de dólares que foram mal investidos. E nós vemos elefantes brancos em todos os sítios. Então, o que tem que ser feito é, de facto, uma avaliação. Agora, quando a avaliação é feita pela pessoa que está pelo governante, isso fica difícil. Eu não posso ser juiz na mesma casa. E, de preferência, estruturas que, de facto, permitam que a verdade se imponha no sentido. O investimento deve ser feito onde faz mais falta. Não faz sentido eu estar a pensar em obras megalómanas, em novos aeroportos, em não sei o quê, não sei quem, comprar aviões, em fazer não sei o quê, não sei o que mais, quando eu tenho a maior parte da população rural a estudar em cima de um pau, debaixo de uma árvore, com um professor que não tem qualificação, está cheio de boa vontade, é uma alma muito boa, é um patriota, mas coitado, ninguém investiu nele. E muitas vezes até o salário, os subsídios e tudo mais, ele nem vê. Então, esta questão que a nossa querida amiga colocou no Facebook é extraordinariamente importante, mas até é uma vergonha que tenha que ser o Covid a demonstrar isto, porque isto existe há muitos anos. Só que os governos... É preciso aqui que entendamos uma coisa. Nem tudo é culpa do Ministério da Educação, como eu já disse anteriormente. A gestão do ensino primário é provincial.
O dinheiro é cabimentado nas contas da província. Portanto, as províncias são responsáveis pelo aquilo que acontece no ensino primário, da alimentação escolar, da construção, de tudo o que acontece no ensino primário, à exceção das metodologias, que isso obviamente é o Ministério. Agora, aquilo que, do ponto de vista prático, até o pagamento de salários, é tudo cabimentação local. Portanto, os senhores governadores das províncias têm uma responsabilidade muito grande e normalmente não são chamados, não é, responder, e depois quando há eleições levam para lá motas e levam para lá balões e camisolas e não sei o quê, e a população, pronto, porque está pouco esclarecida, porque precisa, porque é intimidada, porque tem medo, vai lá e vota. Mas em condições normais, há muitos governadores e há muitos sítios que provavelmente o MPLA não ganharia, porque os seus representantes nesses sítios não têm feito rigorosamente nada desde a independência. Antes, pelo contrário, prejudicam mais do que fazem. Então, isto para responder à menina que, de facto, eu tenho a certeza que o governo sabe. E se não sabe, é incompetente, não é? Sobretudo os governos das províncias. Têm que saber. Aquilo está à vista. Não é preciso andar muitos quilómetros. Em relação ao pós-Covid e às medidas de impacto, eu concordo plenamente com aquilo que o Barbosa diz. O nosso modelo de educação tem que se adaptar à realidade do nosso país. Nós não podemos formar um cidadão ou ter a consciência, criamos um cidadão, quando ele faz 18 anos e lhe entregamos um cartão de eleitor e damos a partir de hoje ao cidadão. O cidadão constrói-se. E constrói-se em casa, constrói-se na escola, constrói-se de pequenino. Não é? Quando eu estou a dizer ao meu filho, a dar-lhe responsabilidade ética, a dar-lhe conteúdos éticos, eu vou ter que pôr o meu telefone a carregar, por isso vou-me deslocar só um bocadinho, porque estou com muito pouca bateria. Quando eu tenho que fazer isto, é óbvio que eu tenho... Desculpa. Quando eu tenho que fazer, portanto, quando eu tenho que... quando eu estou a ensinar a educar uma criança como mãe, se tiver um conteúdo ético, eu estou a passar esse conteúdo ético para o meu filho. Eu estou-lhe a dizer que ele não deve pôr lixo na rua, que ele não deve fazer isto, não deve estragar os materiais. Ele, ao não partir a casa, ele não vai partir a escola. Ele, ao não deitar, ao respeitar os mais velhos, ele vai respeitar o professor, porque eu exijo que ele respeite toda a gente dentro de casa. Então ele vai ter que respeitar as pessoas todas lá fora. Então, a criação, a construção do cidadão, a construção desta pessoa, não pode acontecer quando eu lhe digo, ele não se transforma em cidadão, que é o que nós pretendemos fazer, é não dar educação, não dar instrução, e depois aos 18 anos dizemos, toma lá um cartão de eleitor, vai votar, tu és cidadão. Mas ele, coitado, é um desnorteado a maior parte das vezes, não tem noção nenhuma daquilo que são os seus direitos, nem sequer os seus deveres, sobretudo os seus deveres, não tem. E ele não foi lapidado, mesmo que ele seja um diamante, é bruto. Ele não foi lapidado, ele tinha que, desde pequenino, ele ser encaminhado para o bem, para o amor ao próximo, para a fraternidade, para a realização do sentimento de pertença, que é uma coisa que falta em Angola. A maior parte dos jovens, se abrir uma fronteira, eles derem um visto, ele quer ir embora, não tem nada. As pessoas. Porquê? Porque ele é sacrificado de tal forma, e por mais que ele tenha sonhos, ele não vê à frente dele nenhum futuro. Ou acontece um milagre de alguém intervir, dessa pessoa ser ajudada e mudar o rumo da vida dessa pessoa, ou essa pessoa vai ter a mesma vida que tem todos os seus amigos do bairro e que já tiveram os seus primos, os seus tios, e normalmente é uma vida de grande sacrifício, sem alegrias, sem perspectiva de futuro. Então, nós estamos, devia haver uma lei que proibisse a manutenção do erro, porque nós pisamos, quadrizamos, quinquizamos erros. Quer dizer, errar uma vez é natural, quando nós estamos a testar um modelo. Errou uma vez, corrigiu, mas ainda tem 2 erros ali a montante ou jusante, corrige. Mas nós continuamos, nós fazemos gala em continuar a manter erros sucessivos, e o erro da exclusão da educação como uma prioridade é um erro gravíssimo. Quando se pensava que se algum político acredita no século XXI que manter as pessoas na ignorância é uma forma de as controlar, está errado completamente. Porque as pessoas hoje já não precisam da informação que venha da televisão pública nem do jornal público. As pessoas compram uma internet zero e as pessoas estão esclarecidas, não é? E, portanto, os jovens, sobretudo, nós temos a maioria da população que tem menos de 18 anos, os jovens estão esclarecidos. Portanto, e quem não tem nada a perder,
Quem não tem nada a perder, quem não lhe foi dado nada, nem regras, nem direitos, nem deveres, nem uma casa, nem uma escolarização, nem um emprego para os seus pais, nem comida, os mínimos olímpicos das 2.100 quilocalorias por dia, como diz a OMS, essa pessoa nunca vai ser prestável em termos de reconciliação, em termos de harmonia, não vai, ele não tem nada para contribuir. Tem pessoa zangada. Quem tem alguma coisa a perder é quem estudou, comprou a sua casinha, tem um carrinho, tem um emprego. Essa pessoa vai ser um cidadão em harmonia. Ele vai contribuir para... Portanto, a questão da formação e da escola é vital. E não é à toa que os países nórdicos e o Japão e outros países chegaram ao estado de desenvolvimento que chegaram, e alguns países da Europa e outros países do mundo, mesmo na Ásia, chegaram ao estado de desenvolvimento que chegaram pelo investimento na educação. Eles até nem têm petróleo, não têm para chegar lá porque investiram na pessoa. Portanto, o que é que interessa eu ter postos de petróleo se depois aquilo um dia está a 200, outro dia está a 20? E depois eu quero utilizar a minha população para fazer qualquer coisa e não posso porque não tem competências. Mesmo o petróleo, se nós tivéssemos o país inteiro, de norte a sul, com barris, com plataformas onshore e offshore de petróleo, o petróleo não emprega analfabetos. O petróleo não emprega, só emprega gente com degree, com esclarecida. Então, nós temos que pensar, de facto, que o país não vai dar um minuto também, não vive da cesta básica, não vive com cisternas, não sobrevive. E depois temos, para terminar, eu só queria dizer, há aqui um dado extraordinariamente importante. Nós temos os mesmos problemas há 44 anos. Há 44 anos que nós temos, tirando o tempo de guerra, nós temos os mesmos problemas. Vamos pôr só a paz. Nos 18 anos de paz, nós temos os mesmos problemas todos os anos, independente do investimento que façamos ou não. Nós continuamos a não ter água, não obstante o programa Água para Todos consumir milhões. Continuamos a ter a maior parte do país com geradores, não obstante a construção de bilhões que as barragens levaram. Continuamos a não ter esgoto, continuamos a não ter um investimento na educação, continuamos a morrer de malária. Não é? Nos 3 primeiros meses deste ano morreram 2.000 pessoas de malária, não é? E é uma doença que tem prevenção, é criar condições de saneamento básico. Mas depois somos capazes de construir aeroportos megalómanos, como mandar satélite para a Lua, fazer não sei o quê, fazer não sei quantos mais, tudo ao lado, quando aquilo que é essencial somos completamente... não vemos, não investimos, passamos ao lado, não queremos saber. Então vai ser muito difícil, com ou sem Covid, continuar a pensar que o desenvolvimento nasce do investimento periférico. O investimento tem que ser feito nas pessoas. Enquanto não investirmos nas pessoas e, sobretudo, nas crianças, estabelecendo, obviamente, paulatinamente, ao longo dos anos, um mecanismo que permita que todas as crianças tenham direitos iguais à nascença, não teremos sucesso do ponto de vista do desenvolvimento. E vamos ter sempre 2 países e o fosso a Verónica não vai deixar de ter alguma coisa. Vamos concluir. Sim. Olha, vou deixar, sim, senhora, uma nota final a cada um e uma nota que seja positiva. Uma nota que tem que ver com a escola que nós queremos. Qual é a escola que nós queremos? A escola que para nós que quem queremos. insiste em não nos ouvir, ao menos saiba que fica aqui registado o que é que deve ser feito e qual é a escola que nós queremos. Sim, sim. A escola que nós queremos é uma escola baseada no princípio de que a educação é um direito humano, mas as pessoas também têm que ser educadas para os direitos humanos. Ou seja, não basta garantir o direito à educação, mas é necessário que esta escola faça uma educação baseada nos direitos humanos, o que na prática é uma educação baseada na cidadania. Eu tenho dito a algumas pessoas que, se eu tivesse poder, não quero ter assim tanto poder, mas se pudesse influenciar, nós teríamos uma disciplina que se chamaria Educação Cívica para o Exercício da Cidadania Global. E porque, na verdade, Angola tem problemas com a economia. E hoje já não somos só nós, os apaixonados da educação, que o dizemos. Se quem ouvir Carlos Rosado, ele diz várias vezes que o nosso problema não é a economia, não é o câmbio, é a saúde, é a educação. Portanto, é a escola que queremos, é a escola que forma o cidadão. Paulo Freire dizia que só há 2 objetivos que se pode pretender na educação. Ou uma educação adestradora, aquela para fazer com que as pessoas sigam o princípio que quem manda, manda, quem não manda, cumpre.
e a educação libertadora. Nesta educação libertadora, o cidadão vence a cultura do medo, a cultura do silêncio e se torna um cidadão ativo que participa. As ideias dos governantes, os programas dos governantes podem ser bons, mas se eles não forem avaliados e aceitos pela própria comunidade, caem num saco vazio. O melhor é ter a modéstia de construir tudo isto com as próprias comunidades. Portanto, este é o tipo de escola que nós queremos, porque a educação está ameaçada não só em Angola, também no mundo. Acho que devemos saber que já existem algumas correntes a tentar combater essa educação libertadora a que eu me referi, que dizem que é preciso combater as ideologias de género, etc. Não preciso de me esconder, isso vem do Brasil, onde nasceu e trabalhou Paulo Freire. Há ganhos que já foram conseguidos e que se podem estar a perder. Só uma educação verdadeiramente inclusiva, e eu acredito que é possível. É preciso ter uma rede escolar nas áreas onde as pessoas vivem, para não terem que fazer grandes distâncias, não terem que fazer percursos em transportes com risco da contaminação. É preciso ter uma educação inclusiva, com o acesso para as pessoas com deficiências de toda a ordem, os cegos, os surdos, mudos, os que têm problemas das pernas, de toda a ordem. E, principalmente, haver uma intervenção nas localidades para avaliar como vive efetivamente a nossa população. Muitas das vezes nós ouvimos estatísticas de Angola, ou vêm de fora e o governo, quando quer, valida, considera importante, outras vezes não as considera corretas. Outras vezes temos uma disparidade entre uma informação estatística conseguida a nível nacional, aquela que vem a nível da província e aquela que vem a nível de municípios. Isto é um alerta para a identificação das reais famílias mais pobres a quem se pretende dar o apoio. Se este processo cometer injustiças, como muitas vezes acontece na nossa sociedade, quem tem o poder de influenciar indica ou põe nessas listas as pessoas a quem pretende proteger, vamos ter problemas sérios. Uma escola positiva, uma escola libertadora. Eu sou apaixonado pela educação e os meus colegas da Mosaico sabem disso. Só é possível construindo sem termos o preconceito de que a educação é só dos técnicos do Ministério da Educação. Todos nós somos úteis para a construção de um sistema que respeita a nossa realidade angolana, mas que se enquadra nas exigências do mundo atual do século XXI. Obrigada, eu fico por Vítor. Bom, eu não quero ser repetitiva, mas concordo com praticamente tudo aquilo que o Barbosa disse, sobretudo em relação a este novo modelo de aprendizagem, portanto, em termos de conteúdos, o que ensinar na escola, portanto, a escola de facto ser uma porta aberta para a comunidade, a escola não ensinar só quais são os caminhos que fazem, os países que fazem fronteira com a Nicarágua, 2 e 2 são 4 e o ABC, é muito importante, mas incluir conteúdos estes tais da cidadania, sim senhora, mas ir até mais além. Nas zonas rurais, por exemplo, quando nós temos uma família iletrada, analfabeta neste caso, nem sequer é iletrada, que a mãe, por exemplo, não consegue morrer, e dou-lhe um exemplo, nós temos a vacina do sarampo, é uma vacina que está no Programa Nacional de Vacinação e o sarampo continua a constituir uma causa de mortalidade infantil. Então, a escola devia pegar nestes conteúdos, porque são muitas as pessoas que ainda não compreendem, não tiveram acesso à informação, e não é só a cidadania, mas também à proteção da própria criança, transformar a criança, potenciar a criança na escola primária no sentido dele poder ser uma voz ativa daquilo que são as coisas que deviam acontecer na comunidade também. A importância da vacina, a importância da boa alimentação. Às vezes as pessoas podem não ter muito dinheiro, podem não ter dinheiro nenhum, mas se calhar entre comprar uma Coca-Cola e fazer uma sopa com uma batata doce e uma cenoura, se calhar é muito mais nutritivo, não é? Do que estar, pronto, mas tudo isto é preciso ensinar e, sobretudo, nós temos que entender que a maior parte das famílias,
nós cada vez temos menos pessoas que nos possam orientar quando somos mais jovens. As nossas mães cada vez são mais jovens, nós temos uma taxa de gravidez precoce que é assustadoramente elevada. Ela já não recebeu conteúdos, ela não tem conteúdos para passar e aquele filho de facto não tem à volta muitas vezes. Eu vi há pouco tempo numa aldeia na Kibala, eu fazia perguntas às mães e mas o teu filho está a vacinar? Mas apanhou que vacina? Não sei. Havia uma rede de informações que de facto não havia, elas não compreendiam sequer. Quem não foi à escola não consegue perceber a importância de uma vacina em termos de proteção contra uma bactéria, disto e daquilo, portanto, a alimentação, a própria conduta, e não é aquela educação moral, como é que eu ia dizer, educação moral com conteúdos religiosos, não, porque aí eu acho que as pessoas têm que ser livres, é educação ética, não é? Se nós tivermos, eu lembro-me de ouvir uma vez um programa que falava de finanças públicas e havia um professor universitário, era um programa internacional, e ele dizia que se nós tivéssemos educado as nossas crianças em finanças públicas, provavelmente não só não teríamos corruptos, como provavelmente não teríamos gente a fugir do fisco, porque as pessoas entenderiam o valor dos impostos e quão importantes são os impostos para a manutenção do bem comum, por exemplo. Quer dizer, há uma série de conteúdos que fazem falta na escola, porque a escola neste momento acaba por ser uma palestra, não é? De conteúdos que absolutamente teóricos, muitos deles são importantes, mas são dados de uma forma muito teórica. Quando isto ainda é dado em condições, quando estamos bem sentados, quando estamos bem alimentados, quando estamos numa sala com luminosidade e refrigerada, aquecida ou arrefecida, mas uma criança ir aprender de facto está mal sentada, mal alimentada, mal estruturada, talvez por isso tínhamos este problema dela estar na escola 8 anos e aprender o equivalente a 3. Então, se calhar, muitas destas matérias serem aliadas a conteúdos práticos, não é? Aplicar as coisas às crianças que, de facto, lhe possam também que a possam empoderar em termos de caminho para a vida. Mas a minha maior recomendação em termos da escola que queremos e pela positiva é que o nosso governo crie condições para transformar a escola pública na instituição social mais protegida do Estado. Porque nós, se tivermos uma pessoa formada, ela toma conta de si. E se for uma mãe, ela é a extensão da família, ela protege do ponto da saúde, porque ela vai alimentar bem, ela vai proteger a criança em termos de vacinas, ela vai perceber qual é a dificuldade daqueles sintomas, se requerem ir imediatamente ao médico ou se pode esperar. Nós vemos que a maior parte das nossas crianças morrem no banco das urgências, quando chegam, 24 horas depois, porque o miúdo já estava com febre há 4 ou 5 meses, ninguém percebeu a dificuldade, ninguém percebeu. Portanto, há uma série de coisas que, de facto, a escola é suficientemente capaz de empoderar a pessoa na infância e, sobretudo, na idade adulta, para competências fora da aprendizagem, para competências reais de vivência. Então, se nós conseguíssemos que a escola pública fosse a instituição social do Estado melhor financiada, a mais acarinhada, a mais protegida, a mais avaliada, a mais inclusiva, provavelmente daqui a 10 anos nós iríamos ser um país completamente diferente. E, obviamente, não deixando de pensar na realidade local, incluindo em função daquilo que é uma dinâmica internacional, porque senão vamos ficar excluídos, não é? Mas não poderemos continuar a andar no caminho onde estamos, à margem das coisas que assinamos, porque não conseguimos nunca materializar as coisas que assinamos. Nos anos 80, nós final dos anos 80, foi o final dos anos 80. Verónica, que até 20% nós temos que... estamos com algumas dificuldades não conseguimos ouvir, eu pelo menos não estou a conseguir ouvir. Mas pedia só que concluísse o seu raciocínio para também terminarmos este... Bom, e então, pronto, nós fomos assinámos que íamos receber 20%
íamos dar um orçamento de 20% e nunca foi dado. Então, isto para dizer o quê? Para dizer que a escola que eu acho que Angola merece era transformar a escola pública, porque no dia que transformarmos a escola pública na instituição social mais importante do Estado, obviamente que metade destes problemas poderão ser resolvidos. Bom, já estamos com 1h30 de conversa. Eu só preciso de 2 segundos, só para dizer, eu só preciso de 2 segundos. Isto que a Alexandra acaba de dizer, para mim é tão importante que nós devíamos sair aqui com um compromisso. Pressionemos o governo para que possa demonstrar o aumento quantitativo de escolas públicas e a melhoria da qualidade das escolas públicas, quer na qualidade dos meios de higiene, infraestruturas, a formação permanente dos professores e uma evolução para uma escola democrática, com gestão democrática também. Muito obrigada aos dois. Foi um prazer estar a ouvir-vos nesta conversa. Eu é que agradeço. Também obrigada ao Isaac Pacha, apesar de ele não ter conseguido, por motivos profissionais, comparecer neste debate. De qualquer forma, obrigada, e dar esta satisfação também a quem nos ouve. Mas, em suma, na verdade, tudo aquilo que nós ouvimos e esta nota final que também acabámos de ouvir, que tem que ver com formar melhores cidadãos, possivelmente se nós tivéssemos feito tudo aquilo que vocês acabaram de dizer há uns anos atrás, provavelmente agora estaríamos em melhores condições de combater esta pandemia. Provavelmente não, com certeza. Mais uma vez, obrigada aos nossos convidados, obrigada a quem também interagiu. Não sei se vocês têm acesso ou conseguem ver, possivelmente não, mas os nossos internautas não fizeram muitas questões, mas fizeram muitos comentários de elogios ao Vítor, à Alexandra, e também comentaram e disseram, acrescentaram algumas coisas na perspectiva deles relativamente àquilo que vocês estavam a falar. Temos que descobrir aqui uma forma de introduzir também os comentários à medida, mas lá está, o tempo também é limitado. De qualquer forma, mais uma vez, obrigado aos internautas, continuem. Mas se depois nos puderem enviar... Sim. Se nos puderem... Isto vai ficar gravado. Enviar esses comentários era bom para depois nós... Isto vai ficar gravado e vai estar disponibilizado na página do Mosaico. Portanto, eu de qualquer forma posso enviar os comentários por e-mail, como for. Mas pronto, deixar esta nota de agradecimento a todos vocês, principalmente a vocês os dois que estiveram aqui, e que foi muito boa esta conversa e que alguém nos ouça, que já é muito bom. Obrigado. Muito obrigada. Para todos que tiveram paciência de nos ouvir. Obrigada a nós. Barbosa, prazer em vê-lo. É sempre um prazer estar ao pé de si. Igualmente. E até à próxima, Verónica. Até à próxima. Até à próxima. Com licença. Bom, nós vamos terminar então este live direto. Antes de fechar mesmo, só dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta a este espaço de live. Teremos a oportunidade também de ter um médico que irá falar sobre, ou está disponível para responder a questões sobre o Covid. Portanto, deixo aqui este anúncio. Próxima segunda-feira, dia 8 de junho, às 15 horas, voltaremos ao live. Até lá, cuidem-se e fiquem em casa.